Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então para a nossa segunda parte, né, desse tema, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E agora nós vamos falar da energia eólica, que na imagem em A nós temos aqui, ó, né, que fica lá na costa da Inglaterra, um dos maiores parques, né, eólicos do mundo. Então isso aqui é lá na Inglaterra, certo? Sua capacidade será de 1,2 megawatts, o suficiente para abastecer aí, ó, mais de 1 milhão de casas no Reino Unido. O que é importante a gente observar que, para que a gente tenha uma ideia do tamanho, né, de um aerogerador, compare-o com um navio, tá? Então, olha lá, o naviozinho, acredito eu que seja isso aqui na imagem, está meio ruim, mas olha lá, né? E em B, aqui, ó, nós temos uma representação esquemática do aerogerador. Então, uma usina eólica, né, na verdade, é aquela que utiliza a energia mecânica dos ventos para produzir o quê? A rotação das turbinas que estão acopladas a geradores eletromecânicos, né? Que está ali nos aerogeradores, conforme a gente vê nessa imagem em particular. Então, nós temos lá a entrada do vento, né, gerando, né, nós temos aqui, ó, né, gerando o eixo, e esse eixo aqui, ó, na verdade, ó, mexe com o gerador, e o gerador, ele, então, acaba, né, levando essa energia, produzindo essa energia. O funcionamento das usinas eólicas depende de um regime de ventos que seja tão regular quanto possível. Então tem que se instalar um conjunto de aerogeradores numa região em que a gente tem a quantidade de vento, né, de forma meio que constante, e não pode ser lá esporadicamente. Caso a velocidade do vento seja inferior a um valor mínimo estabelecido, as gigantescas turbinas dos aerogerações não vão conseguir girar. Então tem que analisar se a região apresenta predomínios de ventos ou não, né? Ainda assim, como a velocidade de giro da turbina é relativamente baixa, seu acoplamento ao gerador eletromecânico ele intermediado por um conjunto de engrenagens, cujo objetivo é aumentar a velocidade, né, de rotação, produzindo aí mais eletricidade com menos vento. Então a gente tem que lembrar que existe um conjunto de engrenagens aqui no finalzinho, ó, tá? Então nós temos o vento, né? Faz a hélice girarem, as pás, melhor dizendo, né? Girarem da hélice. E aí, ó, leva lá, ó, para essa engrenagem que está conectada então aos geradores, né? Eletromagnéticos ali, né? Eletromecânicos, melhor dizendo. Então, para conferir maior resistência mecânica, os dentes dessas engrenagens são retos, como nas engrenagens da marcha a ré de um automóvel, né? Então a gente tem esse conjunto de engrenagem. Engrenagens, né, é um exemplo de máquina simples que vocês estudaram ano passado no sétimo ano. Então quem tiver dúvida, volta lá no capítulo da máquinas simples, né? Então voltando, esse conjunto, esse junto ao turbilhamento do ar pelas hélices, é um dos motivos que fazem os aerogeradores serem extremamente cuidadosos, de modo que não podem ser instalados próximos a centros urbanos. Então, infelizmente, ele faz um certo barulho, né? E acaba então tendo aí um problema de poluição sonora, né? Então, além da poluição sonora, os aerogeradores também podem alterar a rota migratória das aves. Então, a gente tem que observar se nessa região existe predomínio, né, de aves migratórias. Então, a busca por fontes renováveis, né, e o potencial eólico no Brasil contribuíram para o crescimento, né, da energia eólica no país, isso é fato, que pode em breve consolidar-se com a segunda fonte mais usada, né, na matriz elétrica nacional. Nós já falamos em outras aulas o que era uma matriz energética, né? Então a gente tem isso. Aí na sequência a gente tem as usinas termoelétricas. Então, assim como nas usinas hidroelétricas, as termoelétricas utilizam geradores acoplados a turbinas que, quando se movem, transformam a energia mecânica em energia elétrica, né? Então,
é uma forma de energia se transformando em energia elétrica. Porém, nas termoelétricas, em vez da energia da queda d'água, né, é utilizada a energia térmica, que é resultante, né, da combustão de fontes não renováveis. Infelizmente, a gente tem isso, que são os combustíveis fósseis, né? Por exemplo, o carvão mineral, o gás natural, o diesel, né? Ou de fontes renováveis, como os produtos de biomassa, né? Que é o caso aí do bagaço da cana, ou de biocombustíveis, né? Que daí a gente pode lembrar como biocombustível o etanol, tá? Por meio então de equipamentos como a caldeira, a vapor e as turbinas, parte da energia térmica é convertida em mecânica e parte dessa é transformada em energia elétrica. O ano passado vocês viram máquinas térmicas, né? Então quem tiver dúvida, olha lá como é que funciona a queima, né, de alguma coisa para gerar o que? O calor, né, para gerar energia suficiente para poder mover alguma coisa. Então, quem tiver dúvida, vai lá no 7º ano, nos vídeos e volta. Aqui nós temos uma usina termoelétrica na Polônia, que é uma das maiores usinas termoelétricas de carvão do mundo, e a sua capacidade é de 5,4 megawatts, ou seja, ela é muito grande e muito potente também, né? E na sequência a gente tem aqui, ó, o esquema justamente para explicar o funcionamento, né, de uma termoelétrica, no caso a carvão. Então, o que que era o que que seria essa imagem, né? É uma representação esquemática do funcionamento, né, de uma usina termoelétrica que utiliza carvão mineral como combustível. Então, vejam bem, tá? Aqui começa ó, o carvão para alimentar uma caldeira, né? Essa caldeira, ela vai gerar vapor, certo? Que sai pela chaminé, mas o vapor ele vai para frente acionar a turbina, né? Esse vapor, né, mais para frente ele vai voltar, né? Então, mas eu tenho a turbina, o gerador, transformador, linhas de transmissão e vai para a cidade. Isso que eu vim para cá. Agora, se eu vier para cá, esse vapor vai ser condensado e vai voltar de novo para cá. Perfeito? Na verdade, ele vem aqui primeiro. Ó, ele vem para cá, água quente, na torre de resfriamento. Aí ele vai voltar, né? Parte para o seu consumo de novo e parte volta para o reservatório do rio. Só que quando ele volta para o rio, ele não pode voltar numa temperatura alta. Ele tem que reduzir a temperatura para não impactar de forma negativa, né, que seria como um impacto térmico, a gente adicionando mais água, né? Mas ó, o reservatório de água, no caso, né, do rio, que aparece aqui embaixo, ele é utilizado para ajudar a resfriar, tudo bem? E aí, olha lá, volta e aí a gente começa tudo de novo. O carvão que vai sobrando, as cinzas, ele vai sendo retirado de tempo em tempo. Então, conforme ilustrado aí nessa imagem, na caldeira, a água líquida, né, ela é transformada em vapor que sob alta pressão, certo? Gira uma turbina acoplada a um gerador eletromecânico, né, produzindo então a eletricidade. Depois que o vapor passa pela turbina, que é essa região aqui, é resfriado por um segundo circuito de água, condensando-se para reiniciar o ciclo. Então ele resfria e volta para iniciar o ciclo de novo. Essa água que está sendo utilizada aqui, se ela for despejada no rio, ela tem que voltar numa temperatura bem baixa para não prejudicar o rio. Mas aqui na imagem a gente tem o que? A água do rio sendo bombeada para ajudar a resfriar a água de novo, né? A água desse segundo circuito é resfriada por gotejamento em gigantescas torres hiperbólicas, onde há a emissão de uma grande quantidade de vapor de água. Esse vapor faz parte do processo de resfriamento da água, que é utilizada no processo de geração de energia antes, né, dela ser devolvida ao ambiente. Então, a gente tem o uso de água também aí numa usina termoelétrica, né? Apesar dos esforços para conter as emissões de poluentes gerados pela combustão de compostos orgânicos, porque a gente tem uma chaminé aqui, as usinas termoelétricas, principalmente as que utilizam combustíveis fósseis,
continuam sendo muito poluentes. Infelizmente, a gente tem isso. E aqui no Brasil, as usinas termoelétricas são ativadas quando as condições para a geração de energia elétrica não estão favoráveis, né? Ou seja, quando os reservatórios das usinas hidroelétricas ficam baixos. Daí a gente aciona esse tipo de usina. Então, no Brasil, a gente não tem elas o ano inteiro funcionando. Elas vão trabalhar quando a gente tem problema de um período de seca muito grande que acaba comprometendo o nível, né, de água nos reservatórios, né? Contudo, a energia elétrica gerada nessas unidades, nessas aqui, né, nas termoelétricas, ela é mais cara e é repassada ao consumidor por meio das bandeiras tarifárias. Por isso que no inverno a água às vezes, principalmente aqui na nossa região, vamos imaginar, na minha região que é o Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, a gente tem um inverno seco. Então, às vezes, o nível da água vai diminuindo e a gente tem que acionar essas usinas. E aí o consumo de água fica mais caro. Por quê? Porque para funcionar uma usina como esta, termoelétrica, é mais caro. Então, isso é revertido no bolso do usuário, né? Então, tudo que pega o bolso do usuário, a gente vai pensar duas vezes antes de deixar, né, luz acesa, equipamentos ligados de forma à toa e assim por diante, né? Então é isso que acontece. Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.